como tantos outros de outros recantos do mundo, que também passam pelas mesmas dores, né? Esses por ação da natureza, outros pelas guerras, pela destruição, pelas armas e por tantas outras tragédias que o mundo enfrenta. Todos são nossos irmãos. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos a figura doce do nosso Mestre Jesus, agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui na manhã de hoje, com a sua energia, com o seu amor, a envolver todo esse ambiente, que possamos também, neste momento, rogar aos seus mentores espirituais o auxílio necessário a todos esses que falamos neste momento, a todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, a todos que passam pelos nossos pensamentos neste momento. Rogamos também a direção espiritual, o auxílio necessário para que possamos encontrar as melhores palavras, mais esclarecedoras, para o nosso entendimento a respeito dessa doutrina maravilhosa que hoje vamos tentar explanar. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube na manhã de hoje é Caracteres da Lei Natural. Está no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar das questões 614 a 618. Essas questões estão no capítulo 1, parte 3 do Livro dos Espíritos, Lei Divina ou Lei Natural. São muitas questões. Esse capítulo vai das 614 a 648. Se fosse falar tudo isso hoje, nós íamos sair daqui 2, 3 horas da tarde. Né? Não é o caso. Então a gente separou aqui 5 questões e nós vamos falar sobre essas leis divinas ou naturais. Se eu entrasse direto nas questões, perguntas e respostas, as perguntas e respostas ficam muito vagas sem antes a gente entender o que são essas leis naturais. Lógico que nós não vamos aprofundar nas leis naturais, nós vamos dar um el passante em todas elas, mas ainda é escopo dessas questões a gente se aprofundar nessas questões, nessa divisão. Mas hoje a gente vai dar só uma passadinha por cima, só para a gente entender o que são essas questões que Kardec pergunta aos espíritos e nós temos a resposta. Então, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos entrar nessa divisão. Então, hoje nós vamos ver as questões 614 a 618, são 5 questões. Antes, nós vamos ver essa divisão que abrange todas as circunstâncias da vida, segundo a doutrina espírita. A primeira delas, a primeira lei natural, é a lei de adoração, que é a elevação do pensamento a Deus. Jesus nos disse que devíamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é a lei de adoração, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Não vamos nos aprofundar. A segunda é trabalho, deveres para consigo mesmo e para com o próximo. Não é só o trabalho que nos remunera financeiramente, esse sim também, certo? Mas é aquele outro também que a gente faz fraternalmente. O trabalho, ele é muito importante. Nós, na nossa juventude, nós trabalhamos para nós e para outras pessoas, né? Ajudamos, por exemplo, na aposentadoria daqueles que já estão aposentados. Hoje os jovens trabalham e ajudam aqueles. Então é um trabalho sempre pensando no lado social, para você e para o próximo. Então é uma lei natural, é uma lei divina falar sobre o trabalho. Reprodução. Sem a reprodução,
o mundo pereceria. Então nós precisamos da reprodução para que o mundo gire. Nós precisamos da reprodução para as nossas futuras reencarnações. Nós precisamos da reprodução para que nós possamos nos alimentar. Sem reprodução, nós não teríamos alimento e não teríamos reencarnações. Então nós precisamos da reprodução. Conservação. Todos temos o instinto de conservação. Todos nós o temos, né? Nós temos esse instinto para cuidar da nossa saúde e evitar que nós nos desencarnemos antecipadamente. Então é importante a gente cuidar do nosso corpo físico para que a gente não desencarne antes do tempo. Outra lei natural ou lei divina é a lei de destruição, renascer e regenerar. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma e tudo se melhora. Quando nós olhamos o nosso corpo 100, 200 anos atrás, a gente vê que era diferente dos corpos de hoje. Hoje são diferentes, mais bonitos, vivem mais, então são diferentes. Então nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e tudo se regenera e tudo se melhora. Outra lei natural, lei divina, é a lei de sociedade. Deus nos fez para viver em sociedade. Nós somos feitos para viver próximos uns dos outros, né? Ser fraterno, procurar ajudar o próximo. Isso é viver em sociedade. Um ensinar para o outro aprender com o outro. Isso é viver em sociedade. Outra divisão da lei natural é o progresso, é o nosso aperfeiçoamento. Através do nosso aperfeiçoamento, nós vamos evoluindo. Muito mais importante que o aspecto material é o aspecto espiritual, porque todos nós somos destinados à perfeição. Mas ainda estamos muito distante disso, né? Mas esse progresso é que nos conduz ao aperfeiçoamento. O outro, o oitavo, é da igualdade. Todos somos iguais perante Deus e tendemos ao mesmo fim. Todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. Cabe a cada um de nós o esforço para evoluir. Eu não dependo do outro para mim evoluir, eu dependo de mim para mim evoluir. Lógico que eu posso ajudar o outro a evoluir, lógico que o outro pode me ajudar também a evoluir, me dando conselhos, me dando orientações, então cabe a mim seguir ou não essas orientações, certo? Mas depende muito mais de mim, da minha aceitação, para mim evoluir. A nona é a liberdade, respeitando os direitos dos outros. No nosso mundo não há liberdade absoluta. Eu não posso sair daqui fazendo o que eu quero. Não posso. Existem regras, existem leis que a gente tem que seguir, né? Então, todos nós necessitamos uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes necessitam uns dos outros, mas essa necessidade, quando nós o fazemos, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Tem que ter responsabilidade. Então a nossa liberdade, ela não é absoluta, ela tem que ser sim responsável. E por último, né, o 10º, justiça de amor e de caridade. Justiça, desejar aos outros o que queremos ou desejamos para nós mesmos, é o guia mais seguro. Amor e caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Sem amor e sem caridade, nós ficamos muito distante dessa justiça. Amar ao próximo é fazer todo o bem que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Quando nós fazemos isso, a gente
tem mais segurança eu fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. A minha chance de errar vai ser bem menor. Então, tal é o sentido das palavras que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Isso é amar uns aos outros, é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizessem para nós. Passado isso assim bem rapidamente, o que é essa divisão da lei natural, agora nós vamos entrar nas questões de Kardec. Passei isso só para a gente entender o que são essas leis naturais. Essas leis naturais, elas estão muito mais profundas do que os 10 mandamentos de Moisés. Tem alguma correlação? Podemos até encontrar alguma correlação, mas ela não é absoluta, porque no primeiro mandamento de Moisés, lá diz que era para amar a Deus, esse Deus que tirou o povo de Israel do Egito, não sei o quê. Como quem diz, né? O primeiro mandamento, Deus só existia para o povo de Israel. Isso não é verdade. Deus é Deus de todos nós, né? Mas o próprio Jesus modificou esses 10 mandamentos em sua profundidade, mudou muito esses 10 mandamentos. Mas agora nós vamos às questões de Kardec. A primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Lei natural, aquelas 10 que nós passamos, né? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única que nós temos para a nossa felicidade. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Nós já vimos todas aquelas leis lá, e nós deixamos de ser felizes quando nós nos afastamos dela. E quando é que nós nos afastamos dela? Quando nós não cumprimos aquelas leis. E quando nós não cumprimos aquelas leis, será que nós estamos perdidos diante do mundo? Será que nada vai ser feito para nós, para que nós voltemos junto às outras ovelhas? Tem uma historinha de Chico Xavier que é muito interessante e que exemplifica muito bem esse caso. Conta-se que certa vez perguntaram a Chico Xavier como nosso pai age com o filho rebelde que não quer o caminho correto. E Chico disse, né? O Pai Celestial é o bom pastor, as ovelhas somos nós. Quando uma de suas ovelhas foge do rebanho, ele deixa as outras e vai buscá-la. Quando a encontra, coloca-a no colo com todo o seu amor e a conduz de volta ao rebanho. Esse é o nosso Pai Celestial. Aí perguntaram para Chico: Chico, e se a ovelha fugir de novo, como Deus faz? E Chico responde: certamente, pela segunda vez, o bom pastor irá procurar a ovelha desgarrada e, novamente encontrando-a, carrega em seu colo amoroso até a segurança junto ao rebanho. Tornaram a perguntar para Chico: Chico, e se a ovelha fugir pela terceira vez? O que Deus vai fazer? Fugiu de novo. Aí Chico... Hã? Passa a faca no pescoço. Aí Chico responde: ah, meu filho, dessa vez o bom pastor enviará o cachorro para trazer a ovelha de volta, perdida, né? A ovelha perdida de volta, né? Para conduzi-la de volta, o cão poderá mordê-la, e isso poderá causar-lhe alguma dor, mas é para o bem da ovelha rebelde. Assim é a nossa vida, né? Então, o que nós preferimos, né? O Deus, né, o bom pastor, para nos conduzir, ou o cachorro mordendo o nosso traseiro, né? Mordendo a volta lá para junto das ovelhas, né? Que você precisa se regenerar. Então, Deus ele é muito compassivo com todos nós, mas a sua justiça é implacável. Todos nós precisamos sempre agir da melhor forma possível, e todas as vezes que a gente se afasta dessas leis naturais, dessas leis divinas, nós, de alguma forma, nós seremos conduzidos para essas leis, ou através da mordida do cachorro, né, pela dor, ou pelo amor.
Eu penso que pelo amor é muito melhor. A questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? Ela sempre existiu? Até sabemos a resposta, né? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Ela é imutável, porém apropriadas a cada mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiação. E as nossas leis que nós temos aqui é apropriada ao nosso mundo, né? No aspecto físico, por exemplo, o nosso corpo foi projetado para viver em planetas como a Terra, iguais à Terra. Planetas diferentes da Terra são apropriados para aquele mundo, né? Quer dizer, tem mundos que têm as mesmas condições que o nosso planeta. Então, esses corpos são apropriados para esses mundos. Outros mundos mais evoluídos ou menos evoluídos, os corpos ou vão ser mais brutos, mais fortes ou mais sensíveis, né? Que não depende de tanta força como nós precisamos aqui. Então, conforme nós vamos evoluindo, as leis naturais também são apropriadas a esses mundos, né? As dores, as provas, as expiações, tudo vai diminuindo ou aumentando de acordo com a necessidade dos seres que habitam esses mundos. Mundos mais primitivos, as dores são mais pungentes. Mundos mais evoluídos, as dores são menos pungentes, são menos doloridos, né? Aí tem aqui, eu separei um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que também fala dos caracteres da lei natural, que diz assim: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, aquela que nós já conhecemos, né? Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus veio nos ensinar a entender e cumprir as leis de Deus, cumprir aquelas leis naturais. E nos dias de hoje a gente vê que tudo isso está muito distante. Mas essas leis e essa doutrina, ela é maravilhosa e muito esclarecedora, que faz a gente entender. Jesus pegou aqueles 10 mandamentos de Moisés e resumiu em 2, simplificando o nosso entendimento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Questão 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Sabemos também a resposta, né? Deus não pode se enganar, Deus não se engana nunca. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. As leis de Deus são perfeitas e não estão sujeitas a mudanças. Nada foi criado sem uma finalidade útil. Por mais insignificante que a gente veja no nosso mundo, até os insetos mais asquerosos que existem na face da Terra, todos têm a sua função na natureza, todos têm a sua importância. As nossas leis, sim, estão sujeitas a mudanças conforme nós vamos evoluindo. Por exemplo, na lei de Moisés, tinha lá o dente por dente e o olho por olho. Hoje isso é inconcebível, né? Hoje o nosso direito evoluiu muito, né? E isso já não se aplica mais, né? A lei de dente por dente, o olho por olho. Então, e Jesus também combateu a lei de Moisés quando disse, né? Que Moisés mandava amar os amigos e odiar os inimigos.
Jesus modificou isso profundamente, né? Jesus manda amar, inclusive, os inimigos. Aí na questão 617, Kardec pergunta: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Então é necessário que nós separemos as leis morais das leis físicas, né? Todas são divinas e todas se preocupam com a nossa evolução. Mas as morais são mais importantes porque é a nossa evolução espiritual. Um dia nós não vamos precisar mais das leis físicas, nós não precisaremos mais de um corpo físico. O dia que nós nos tornarmos um espírito perfeito, celeste, nós não precisaremos mais das leis físicas. Lógico, o mundo vai precisar, porque outros seres estarão, né, na caminhada que nós estamos, né, passando pelos mundos primitivos, prova, expiação e por aí afora, né? Então, as leis físicas continuarão, mas nós, com a nossa perfeição, o dia que nós formos espíritos celestes, nós precisaremos entender dessas leis físicas para ajudá-las a consertar o que nós estragamos hoje. O mundo, tantos outros espíritos celestes se preocupam com a recuperação da natureza. Aí tem uma subpergunta aqui, né? É dado ao homem se aprofundar em ambas? É dado a nós nos aprofundarmos tanto nas leis físicas como nas leis morais? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Viver aqui 80, 90, 100 anos, outros vivem até menos, né? 50, 60, outros passam um pouco mais de 100, mas é muito pouco. Uma existência só para nós conhecermos tudo? Impossível, não dá para conhecer tudo, né? Agora, Deus permite que a gente se aprofunde? Sim, lógico. Por quê? Deus nos deu a inteligência e nos deu para ficar de enfeite na nossa cabeça. Deu para nós utilizarmos as nossas inteligências, né? Para estudar os seus desígnios, as suas criações. Tanto é que a gente vê a ciência aí estudando, né? Criando coisas novas, porque eu acredito que se a ciência hoje não fosse tão avançada, nós não teríamos recursos de alimentos para tanta gente. São mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta. Está certo que muitos ainda passam fome, mas nós não teríamos recursos. Se a ciência não tivesse avançada, eu acredito que não seria só 1 bilhão de pessoas passando fome por dia, não. Seria muito mais. Então a ciência está avançada a tal ponto que nos ajuda em tudo isso. Então Deus nos deu a inteligência para estudar os seus desígnios e as suas criações. Aí aqui tem um comentário de Kardec que diz assim: que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo, se não a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A distância que separa o selvagem, o homem primitivo, de nós, né? A mais longa existência nossa, numa só encarnação, né? A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria de nós. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estado está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Então nós estamos aqui para desenvolver o nosso aprendizado, tanto no aspecto físico como no aspecto moral. Então as leis físicas estão no domínio da ciência. As leis morais
compreendem as regras da vida do corpo e também a vida da alma. Faz com que nós vamos vivendo em sociedade fisicamente, nos compreendendo, nos respeitando, nos ajudando uns aos outros. E todo esse aspecto que nós colocamos em prática na vida física, nós aprendemos muito mais nas leis morais, na vida espiritual, o que é muito mais importante para nós. Então, é importante que nós, quando chegamos aqui, nesta encarnação, chegamos de um jeito, e quando nós partirmos, saímos daqui melhor do que quando nós chegamos. Isso é muito importante para nós como espírito. Nem que for um pequeno passo, mas é importante que nós avancemos. E a última questão de hoje é: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Será que são para todos os mundos iguais? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Nós já falamos, né, que essas leis são apropriadas a esse mundo ou mundos iguais ao nosso planeta. Mundos mais evoluídos são apropriadas a esses mundos. Mundos menos evoluídos também apropriadas a esses mundos. Então, conforme o mundo seja mais avançado, essas leis são mais apropriadas. Por exemplo, o parto, que no nosso mundo ele é dolorido, em mundos mais avançados não tem dor. Jesus mesmo nos deixou este ensinamento. Tenho muito a ensinar, mas ainda não podemos compreender. Tudo ao seu tempo. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, essas leis que a doutrina espírita nos ensina, nós não iríamos compreender. Se ela tivesse vindo 500 anos antes, nós também não iríamos compreender. É tudo no seu tempo certo. A doutrina espírita também veio no seu tempo certo. Porque hoje tem uma grande parcela, né? Uma pequena parcela da população, mas que é um grande contingente de pessoas que tem condições de absorver essa doutrina. Então, o que eu tinha para falar na manhã de hoje é só isso. Lógico que das leis naturais nós vamos se aprofundar mais oportunamente, né? E aí nós vamos separar mais essas leis morais das leis físicas, mas isso é assunto para o futuro. Por hoje é só, hoje são 9h30 e a gente vai para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto